Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Observatório do Oriente Médio para conversarmos nesse vídeo sobre as relações entre o Reino do Bahrein e Israel. Esse vídeo foi motivado pela visita do ministro das Relações Exteriores israelense a Manama, que é a capital do Bahrein, no final do mês de setembro desse ano, setembro de 2021. E como nós costumamos fazer em nossos vídeos, vamos seguir um breve roteiro. Nós vamos conversar sobre quem é o Bahrein, sobre as relações entre o Reino do Bahrein e Israel antes mesmo dos acordos de paz, dos Abraham Accords, firmados no ano passado. Quem quiser saber um pouco mais sobre os Abraham Accords, eu falo com mais profundidade no vídeo gravado aqui também no canal sobre as relações entre Israel e Marrocos. Quem quiser acessar, seja muito bem-vindo a acessar o vídeo. Vamos também conversar sobre a visita do ministro das Relações Exteriores a Manama, como foi a visita, alguns acordos que foram fechados, a abertura da embaixada israelense lá em Manama, e vamos concluir o vídeo com algumas considerações finais. Quem é o Bahrein? O Bahrein é um dos menores países do mundo e é o menor país do mundo árabe. Ele é um país arquipelágico, ou seja, ele é formado por ilhas, com uma ilha principal. Ao todo, onde fica a capital Manama, ao todo são 83 ilhas, sendo 50 ilhas naturais e 33 ilhas artificiais. Olhando para o mapa, na imagem, na ilustração abaixo, nós vemos que o Bahrein ele é ligado ao continente por uma ponte. Na verdade, é uma estrutura de 5 pontes, que é a chamada Ponte Rei Fahd, que liga a ilha principal do Bahrein ao continente, que liga, na verdade, a Arábia Saudita. O Bahrein tem uma das menores populações do mundo árabe, em torno de 1,7 milhões de habitantes, segundo o Banco Mundial. São dados de 2020. E também relacionado a 2020, o PIB do Bahrein fica em torno de 38,4 bilhões de dólares. É também um dos menores PIBs da região do Oriente Médio, mas fica à frente de países como o Iêmen, que está em guerra, a Líbia, que está em guerra desde 2011, e também fica à frente do PIB do Líbano. A indústria do petróleo é a principal fonte de riquezas do Bahrein. Só em 2019, o petróleo respondeu por aproximadamente 10% do produto interno bruto bahreinita. E as relações entre Bahrein e Israel? Como eram antes dos acordos de paz? Bem, é preciso dizer que até 2020, os dois países não possuíam relações formais. Mas, ainda na década de 90, mais precisamente no ano de 1994, o ex-ministro do Meio Ambiente de Israel, Yossi Sarid, visitou o Bahrein e teve encontros bilaterais, encontros não oficiais, com o ministro da Saúde bahreinita, que à época também tratava de questões ambientais, e com o ministro das Relações Exteriores do Bahrein. Em 2007, também houve um encontro bilateral não oficial de ministro das Relações Exteriores das duas nações em Nova York, nos Estados Unidos. E em julho de 2009, o príncipe herdeiro do Bahrein, o Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa, ele publicou um artigo no jornal americano The Washington Post, alertando os árabes e os países árabes sobre o processo de paz com Israel. Eu separei aqui 2 trechos desse artigo. Vamos ler rapidamente esses trechos. Ele vai dizer que nós, árabes, precisamos de um novo pensamento para que a iniciativa de paz árabe tenha o impacto que merece na crise, dessa crise não paz, né?
que empobrece desnecessariamente os palestinos e coloca em risco a segurança de Israel. Olha só ele falando de segurança de Israel em 2009, um país que não possui relações formais com outro, falando da segurança do outro país. Essa iniciativa de paz árabe que o Sheikh coloca é uma iniciativa que foi encabeçada inicialmente pelo rei Abdallah, da Arábia Saudita, foi comprada pela Liga Árabe, também foi, na verdade, foi costurada em conjunto com a Liga Árabe, e ele chama a atenção dos países árabes para isso, para que se alcance de uma outra forma, sem colocar Israel de lado. Se alcance a paz entre Israel e Palestina sem colocar Israel de lado. Ele vai dizer o seguinte: o nosso maior erro, o erro dos árabes, foi presumir que se pode simplesmente acender a paz como se acende uma lâmpada. A realidade é que a paz é um processo que depende de uma boa ideia, mas que também requer muita campanha. E é aqui que nós, como árabes, não temos feito o suficiente para nos comunicarmos diretamente com o povo de Israel. Ele chama atenção não para a exclusão de Israel no processo de paz, mas para a comunicação direta com o próprio Estado de Israel. Isso em 2009, ou seja, 11 anos antes dos Abraham Accords. Em setembro de 2016, o Bahrein prestou condolências ao falecimento do ex-premier israelense, do ex-primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres, que faleceu com mais de 90 anos, no próprio ano de 2016. Em 2017, o rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, ele se opôs ao boicote da Liga Árabe contra Israel, um boicote que nasceu em 1967, lá na Conferência de Khartoum, no Sudão, Conferência da Liga Árabe, que praticamente dava 3 nãos a Israel. Não ao reconhecimento de Israel, não às negociações e não à paz com o Estado de Israel. Então ele se opôs a isso. E o rei também mostrou a intenção de permitir que os bahrenitas, os cidadãos do Bahrein, pudessem viajar livremente para Israel. Isso 3 anos antes dos acordos de paz formalizados em 2020. Mais precisamente no mês de setembro de 2020. E um ano depois, no mês de setembro de 2021, o primeiro voo comercial saindo do Bahrein, da Gulf Air, que é a empresa nacional bahrenita, aterrissou no aeroporto Ben Gurion, em Israel, já com os acordos de paz formalizados. E em setembro de 2021, como nós comentamos lá no início do vídeo, foi quando o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, visitou o Bahrein. Então, quando ele visitou o Bahrein, ele encontrou com autoridades como o próprio rei do Bahrein, o príncipe herdeiro, o Salman bin Hamad Al Khalifa, foi ele que escreveu no The Washington Post, em 2009, e com o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, o Abdulatif Al-Zayani. Quanto à Palestina, situação da Palestina, o Bahrein ainda se mantém a favor de uma solução que abrange a criação de 2 estados, um estado palestino e um estado israelense. O Yair Lapid ele esteve presente na abertura da embaixada israelense em Manama, e o Reino do Bahrein também concordou em abrir sua embaixada lá em Israel, possivelmente será em Tel Aviv, não será em Jerusalém, até o fim de 2021, até o fim desse ano. Como nós vemos na imagem à direita, a imagem superior à direita, o Yair Lapid visitou a base da 5ª Esquadra Americana no Bahrein. Nós vemos ele no mesmo enquadramento, na frente com a vestimenta árabe, o Abdulatif Al-Zayani, que é o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, e também ao lado esquerdo, nós vemos o almirante comandante da base. Então nós vemos aqui a representação de 3 nações.
Israel, Bahrein e Estados Unidos. Foi o que fez o Irã classificar como vergonhosa a recepção de Lapid pelas autoridades do Bahrein. E também como vergonhoso os bahreinitas levarem o ministro israelense à base americana que fica localizada também lá no território do Bahrein. E, além disso, foram assinados alguns acordos de cooperação em áreas como esporte, saúde e preservação ambiental entre as duas nações. E para concluir o vídeo, aqui algumas considerações finais. Primeiro que Israel e Bahrein eles já possuem comunicações informais muito antes dos acordos de paz, muito antes dos Abraham Accords. Isso porque, mas também porque o Bahrein, em diferentes situações, já tinha dado a entender que tinha interesse de se aproximar formalmente de Israel. Mas como é um país pequeno, ele não poderia tomar a dianteira no reconhecimento do Estado de Israel. Então precisava que algum outro Estado maior, com uma economia maior, com uma projeção maior no mundo árabe, fizesse isso antes. E foi o que os Emirados Árabes Unidos fizeram. As relações de Bahrein e Israel já não dependem mais de uma solução de dois Estados quanto à questão palestina. Apesar disso, o Bahrein não abandonou esse discurso. Por quê? Porque o Bahrein ele quer uma paz duradoura na região. Não só porque o Bahrein quer posar como um Estado bom, um Estado benevolente, mas por conta da sua própria situação, da sua própria fragilidade como país. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado a vocês por sua atenção. Mais uma vez presentes aqui em vídeos do Odon. Quem gostou pode deixar um like, faz aquele ritual. Quem não gostou também não tem problema, pode deixar o dislike. Quem quiser acrescentar alguma coisa pode deixar os comentários. Todas as fontes e links estão aqui na descrição do vídeo, quem quiser acessar as fontes que eu trabalhei. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e, se Deus quiser, nos veremos na próxima semana. Até lá!